Olá! Mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora nós chegamos na 10ª virtude deste livro, que é um conjunto de 13 virtudes. Então nós já estamos na reta final. Que alegria, que alegria. Isso quer dizer que nós já conseguimos alcançar algum patamar, né? Nós não estamos mais paradas. Eu acredito que você, na sua dificuldade, mesmo que você esteja caminhando devagar, você tem conseguindo dar alguns passos e mudar pelo menos alguma coisinha dentro do seu lar, vivendo essas virtudes na qual nós temos meditado ao longo desses meses, né? E hoje nós vamos então falar da 10ª virtude deste livro, As Pequenas Virtudes do Lar, que vai falar sobre a pontualidade. Virtude esta que nos dá um sinal assim de exatidão, né? Nós que costumeiramente usamos relógio, ou temos celular, ou temos fixado na parede algum relógio, nós estamos sempre olhando, sempre de olho no relógio, porque nós sempre temos que muitas vezes correr contra o tempo, né? Há esse modo de falar. E quem então consegue ver esta virtude da pontualidade, o padre vai falar lá que é louvável, né? É louvável quem chega presente, quem está presente na hora marcada, né? E isso é uma virtude chamada virtude dos reis, né? É a cortesia dos reis, como dizem nos ditados por aí, tá? Então a pontualidade, ela é na verdade assim uma virtude ampla daquela palavra que se diz da exatidão. Exatidão, que vem lá de uma origem da palavra latina, né? E exatidão vai falar de acabado, terminado, executado de acordo com o modelo, de acordo com aquilo que se deve fazer, né? Então a pontualidade, ela é uma precisão, uma chegada na hora exata, né? Na hora que é necessário chegar. De tal modo que o homem que é pontual, ele em cada momento ele faz o que deve ser feito. E aí nós temos uma frase muito bonita, né, de São José Maria Escrivá, que vai falar: está no que faz e faz o que deve. Está no que faz e faz o que deve. Quem está no que faz, prestando atenção naquilo que faz e fazendo aquilo que deve, está fazendo com exatidão, né? Com uma grande virtude. Mas diante da exatidão, que é uma palavra ampla, né? Nós vamos falar aqui sobre a pontualidade, né? Que é esta virtude. Vez que esta virtude da pontualidade é algo muito importante e a gente tem que procurar vivê-la, não é qualquer coisa, porque a pontualidade, na realidade, ela vai nos levar a ser o contrário daquilo que é a impontualidade. Então, por que ela é uma virtude? Exatamente por isso, porque ela nos leva a viver o contrário daquilo que é a impontualidade, que é aquela pessoa que sempre chega atrasada, que tá sempre esbaforida, que tá sempre atrasada, que tá sempre correndo contra o tempo, né? E quando nós colocamos o nosso tempo a favor daquele que é o dono do tempo, que é Jesus, que é Deus, nós conseguimos fazer as nossas coisas, as nossas tarefas, chegar nas horas certas, fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? Então a virtude da pontualidade, eu assim pensando enquanto estava estudando nessa parte do livro, deveria assim ser uma virtude fácil para a gente viver, né? Basta que a gente olhe para a hora, organize o nosso tempo e fala: não, eu vou fazer isso neste tempo, vai dar tempo de fazer isto, sem se afobar com tantas coisas que tem para serem feitas, porque a gente não dá conta de tudo, né? Mas a virtude da pontualidade, às vezes, para viver a pontualidade, a gente tem que sair de nós mesmos, né? Temos que buscar fazer aquilo que verdadeiramente precisa ser feito naquele tempo, estar de acordo com o tempo necessário para cada coisa, contando com que haja imprevistos, porque sempre há, né? Por exemplo, numa casa que tem crianças, né? Seja uma, seja três, seja quatro, seja sete, nós temos os imprevistos, né? E a mãe que quer sempre olhar para o relógio e tá com o almoço no horário certo, estar com a janta no horário certo, os banhos tomados na hora certa, crianças na cama na hora certa, né? Isso, organizadamente, causa uma paz dentro do lar. Agora, quando as coisas são destrambelhadas, cada coisa no qualquer horário, né? Quando não se tem uma pontualidade para fazer as coisas com exatidão, aí a casa vira um verdadeiro, assim,
um verdadeiro mal, né? Uma verdadeira loucura. Então, essa virtude da pontualidade vai nos levar a pensar nisso. Como eu tenho usado o meu tempo, né? Para que eu tenho usado o meu tempo? Porque diz aqui no livro, né? Nosso Senhor também nos fala isso, que nós prestaremos conta do que temos feito com o nosso tempo, né? Nós prestaremos conta e talvez, e já pensou, já parou para pensar que talvez a gente pode até perder a nossa alma, se a gente não usar bem o tempo que Deus nos deu, porque Ele é o Senhor do tempo, né? Ele é o Senhor do tempo, né? Na parábola das virgens lá em João, acho que é João, não, Lucas 12, ele vai falar lá das 5 virgens, né? Que vai ter lá o casamento e as 5 virgens têm que chegar lá para a festa, mas elas chegam atrasadas. E aí, quando elas chegam, elas não foram pontuais, não viveram a virtude da pontualidade. Quando elas chegam, elas dão de cara com a porta, porque a porta já chegou, a porta já fechou. Elas chegaram atrasadas, né? E quando os mestres, lá, as pessoas que estão organizando a festa, estão já esperando o noivo chegar, eles estão ali vivendo essa virtude da pontualidade. E está tudo tranquilo, eles só estão esperando e está tudo certo, né? Então o Senhor também, nesta parábola, ele vai nos ensinar sobre o valor deste tempo, usarmos o tempo para fazer aquilo que é preciso, né? Se a gente faz as coisas na hora certa, a gente não vai ficar esbaforido, não vai ficar correndo contra o tempo, né? Ele, por exemplo, lá em casa, eu sempre penso, eu tenho que acordar antes das crianças, porque se eu acordo junto com elas, a casa assim vira um tormento, um caos, porque daí é todo mundo para olhar para escovar o dente, todo mundo para olhar para tomar café, para juntar o café, para arrumar o café junto com a hora de tomar. Então, assim, se eu me perco no meu tempo de levantar na hora certa, eu perco tempo depois, muitas vezes, ficando nervosa, ficando estressada, brigando com as crianças, porque eu não organizei meu tempo, porque eu fiquei com preguiça de acordar mais cedo, de levantar mais cedo, um pouco mais cedo. E aí, neste sentido, eu usei mal o meu tempo, né? Você tem usado bem o seu tempo? Como tem sido usado o seu tempo, os seus minutos, os seus segundos, as suas horas ao longo das 24 horas do dia, né? O nosso tempo, ele é algo precioso, é algo que veio do coração de Deus para nós, é um presente, porque ele é o Deus do tempo, né? E então, quando a gente faz as coisas na hora certa, nós não vamos ser nem retardatários e nem apressados demais. Aquele que entrega as coisas a tempo, diz um ditado, entrega 2 vezes, porque serve com alegria, faz no tempo certo, faz aquilo que precisa ser feito e ainda entrega na hora certa, né? Então, assim, é feliz 2 vezes, a alegria 2 vezes. Eu percebo quando eu me organizo mais para fazer as outras coisas com as crianças, por exemplo, eu fico mais tranquila, né? Se eu conseguir organizar o meu tempo, as coisas ficam mais organizadas para o lar inteiro, né? Então, a impontualidade, muitas vezes, nós tem nos tirado a paz, porque a gente não tem vivido essa virtude e a gente faz tudo de qualquer jeito, e a gente chega sempre atrasada, e aí tá tudo bem, né? E tem aquilo, uma palavra que ele vai falar de cronófagos, né? Fagos é de comer. Existem coisas que comem o nosso tempo, cronófagos, comem o nosso tempo. O que tem comido o nosso tempo, né? Com o que a gente tem gastado o nosso tempo? Vendo coisas bobas na internet, vendo coisas ruins na televisão. O tempo que eu poderia usar para ler uma coisa, para engrandecer a minha alma, para me ajudar a crescer, né? E aí, nós temos sido roubadas com o nosso tempo, nós temos deixado ser roubadas pelo tempo, né? Lá no livro ele vai falar de um senhor X, que escreveu um relato no jornal para as pessoas lerem, um anúncio no jornal, e ele vai falar sobre o roubo do tempo. Ele fala assim: o senhor X perdeu na semana passada 2 horas de ouro, cada uma com 60 minutos de diamante. Não se oferece recompensa, pois nunca serão recuperadas. Olha só, nós não recuperamos o nosso tempo. Nosso tempo não tem como voltar. É por isso que a gente tem que aproveitar cada segundo que nós temos, né? Seja para organizar as nossas coisas, seja para dar o tempo com a nossa família, né? E a pontualidade, então,
Quando a gente é impontual com o outro, a gente marca um compromisso com o outro e não chega na hora, nós estamos então faltando com caridade. Porque o outro também poderia tá fazendo outra coisa, que por causa do nosso atraso, tá atrasando ele também, né? E que a gente seja assim, pensante mesmo, para viver essa caridade de maneira mais precisa, né? De acordo a olhar o tempo de maneira assim, melhor, né? E aí, então, essa parte da impontualidade, tive que fazer uma pausa aqui, mas nós não vamos perder o fio da meada, não, né? Então eu falava da impontualidade, né? Que a impontualidade ela vai implicar então numa falta de caridade para com o outro, porque se eu atraso também o outro com o qual eu marquei o compromisso, né? E aí isso causa uma falta de amor com o outro, né? É uma falta de respeito para com o outro. Eu não tenho direito de atrasar, de impedir que o outro use bem o seu tempo por conta do meu atraso, da minha preguiça, da minha falta de organização, por causa da minha falta de pontualidade, né? Por causa da minha impontualidade, eu acabo prejudicando o outro. Aí ele vai falar lá no livro que a impontualidade encerra uma grande dose de egoísmo que deveria obrigar-nos a pensar. E já que é para nós tão desagradável ter de esperar, esforcemo-nos por não fazer os outros esperar, né? Eu, assim, tenho um grande problema quando eu preciso esperar o outro, né? Uma coisa que eu tenho que domar em mim para não fechar a cara, para não ficar brava, porque eu fico brava, assim, quando tem que esperar por muito tempo, né? Porque às vezes a gente marca uma coisa, a gente poderia estar fazendo outra coisa, e aí a gente espera aquela pessoa e ela não chega no horário, né? Mas quando também, lógico, eu me atraso, não consigo ser pontual sempre, né? Mas eu fico muito nervosa, eu fico assim irritada quando eu vou, por exemplo, chegar na missa atrasada, quando eu vou chegar a algum outro compromisso atrasada, e isso me tira a paz, né? Por quê? Por conta de alguma coisa que eu falei lá atrás, ou porque eu acordei mais tarde, ou porque eu tive preguiça de levantar mais cedo, ou porque eu me preocupei fazendo outras coisas e não fiz o que eu deveria fazer, porque eu quis fazer tudo ao mesmo tempo, daí eu fiquei atrapalhada, né? Então, a nossa pontualidade, quando a gente marca com o outro, a gente também falha numa parte de egoísmo, né? Então a gente tem que pensar isso, né? E não fazer com que o outro pague assim pela perca do tempo dele por causa das nossas atitudes, né? Jesus então, né? Ele vai nos falar lá que ele poupava o seu tempo, ele dava valor ao seu tempo, né? Porque ele é o Senhor do tempo. Quando lá em João 9,14 ele vai falar: tenho de realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, em que já não se pode trabalhar. Então, Jesus, ele fazia tudo ao seu tempo, tudo no tempo certo, né? Como fala a palavra de Deus lá em Eclesiastes, há um tempo para cada coisa, né? Se a gente coloca cada coisa no lugar, a gente vai fazer as coisas com presteza, com exatidão, com pontualidade, né? Eu falava lá atrás, quando ou a gente é muito pontual, ou a gente é atrasado, né? Ou a gente dá as boas-vindas e chega muito antes, ou a gente tá sempre ofegante chegando atrasado, né? Isso não pode acontecer. Nós precisamos domar isso. É por isso que se fala que a pontualidade é uma virtude. E temos que fazer força, como as outras virtudes. Essa também é uma virtude que nós temos que fazer força. Mas não deveria ser tão assim difícil, né? Pra gente administrar o nosso tempo. E daí então, o que ele vai falar lá? Que muitas vezes a gente tem tempo sobrando, né? Jesus fala pra gente fazer as coisas durante o dia, porque logo vem a noite e não vai conseguir mais fazer. Às vezes a gente deixa pra amanhã, por exemplo, quando alguém tá de férias. Ah, não, eu tenho tempo pra fazer amanhã, então não vou fazer hoje. E aí deixa pra amanhã. Aí amanhã não faz, também deixa pra outro dia. Porque no outro dia eu vou ter mais tempo pra fazer. E aí quando se vê, já se passou 10 dias, 20 dias, 15 dias, de passou da hora. E aí a gente fala depois, que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente estava enrolando pra fazer, procrastinando pra fazer, a gente fala: eu não fiz porque não tive tempo, né? Então a gente vai colocando desculpas e a gente vai perdendo esse tempo precioso pra fazer as coisas que realmente são necessárias ao seu tempo, né? Quem tem tempo inteiro, muitas vezes passa a não ter nada, né? Eu tenho o tempo todo para eu fazer, mas de repente eu não tenho mais nada de tempo, já tô atrasada, já passou o prazo, né?
Então, lá ele vai falar: façamos render o tempo que nos pertence. E tem uma coisa muito interessante que ele vai falar no livro, que é de um homem no leito do seu hospital, né, Jacques Darnous. Ele antes de morrer, ele pensava e ele escrevia: a tua vida será curta, deve ser plena. E ele rezava como? Meu Deus, dai-me ódio aos minutos perdidos. Dai-me ódio aos minutos perdidos. Quantas coisas nós temos perdido porque a gente não tem sido pontual, porque a gente não tem sido de maneira rigorosa, usando de maneira rigorosa, de maneira zelosa o nosso tempo, né? Às vezes, muitas vezes, né, a gente quer juntar dinheiro, a gente quer guardar dinheiro, né, quer fazer render o nosso dinheiro, mas a gente não faz render o nosso tempo, que é algo também muito precioso, né? Nós não temos muito tempo nessa terra. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vai nos chamar, mas um dia Ele vai nos chamar e nós prestaremos conta deste tempo que nós ficamos sem fazer nada. Não é que a gente não possa descansar, muito pelo contrário. Deus também descansou, né? Ele, depois que criou todas as coisas do mundo, fez toda a obra da criação perfeitamente, ele descansou. O tempo também serve para que descansemos, ainda mais quando é para ficar com a nossa família, né? Isso não é perder tempo, mas que a gente saiba dosar o tempo, usar bem o tempo, né? Por exemplo, os agricultores, os pescadores, eles usam o tempo de acordo com as coisas da natureza, né? Ele olha o sol que nasce, que hora que o sol vai nascer, que horas que o sol vai se pôr, e ele conduz a vida dele de acordo com o tempo, né? Com o sol. E os pescadores também, né? De acordo com as marés, tal, para conseguirem pescar. E eles levantam sempre muito cedo, eles fazem as coisas com presteza, né? Lá no livro vai falar que eles fazem com... Tem uma palavra que ele usa para fazer. Eles fazem com... Cadê aqui? Eles fazem... Cadê o do pescador, moço? Eles obedecem às leis do Criador, né? E eles fazem tudo com vagar, né? Tudo com o tempo certo. Eles não perdem tempo. A gente seja, então, como os agricultores, como os pescadores, que usam o tempo de maneira a obedecer às leis do Criador, em contato com a natureza, percebendo que aquilo também é obra de Deus, né? Saibamos nós, então, consultar a natureza, assim como esses pescadores e esses agricultores fazem, porque eles sabem o tempo certo de plantar, de regar, de pôr a semente, de retirar da terra, né? E eles usam o sol, né? A lua para as chegadas da maré mais curtas, mais longas, certo? Então, que nós achamos muitas vezes que nós temos tempo, de repente nós não temos mais tempo. Existem muitas pessoas que querem só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Quando percebem o excesso de trabalho, fazem com que ela prejudiquem a qualidade daquilo que elas precisam fazer. E aí elas não fazem tudo com exatidão, né? Elas ficam perdidas e afobadas para terminarem tudo, mas não conseguem fazer com presteza. E aí ele vai falar no livro que o excesso, acabar com todo o trabalho, né, para fazer tudo logo, na verdade, acaba com uma reviravolta. O excesso de trabalho que acaba com eles, né? Eles trabalham tanto, não tem tempo para nada, e de repente eles não têm mais tempo, e aí acontece essa reviravolta. O excesso de trabalho acaba com eles, aí eles não conseguem fazer nada, né? Então, reservar um tempo para descansar não é de preguiça, não é diferente da preguiça, né? De ficar lá no sofá, jogado, sem fazer nada, dormir o dia inteiro, não quer levantar da cama, né? Porque não quer fazer o serviço da casa, as coisas todas. É uma preguiça, né? Mas agora a gente precisa também descansar ao longo do dia ou à noite, para que o nosso corpo também esteja recuperado, né? O nosso corpo precisa de descanso, assim como a nossa alma precisa de oração também para descansar em Deus. E que maravilha seria se nós descansássemos em Deus na hora que nós rezarmos, na hora que nós fizéssemos a nossa oração. E a gente direcionasse a nossa oração para saber, Senhor, o que tu queres que eu faça com o meu tempo? Pela manhã, o que tu queres que eu faça? Queres que eu limpe a casa? Queres que eu fique só com a criança? Queres que eu saia para fazer alguma coisa? Se a gente coloca o nosso tempo, a vontade de Deus, a solicitude de Deus,
nós vamos fazer o nosso tempo render muito, muito mais. Porque Ele que é o Senhor do tempo, Ele sabe aquilo que a gente precisa, quando a gente precisa, como a gente precisa fazer, para que a gente esteja naquilo que a gente deve fazer, né? Como diz São José Maria Escrivá. E aí ele termina esse capítulo falando: colocando-nos cada dia na presença de Deus, compreenderemos melhor o valor do tempo e aprenderemos a cumprir as nossas tarefas com pontualidade. Então, que essa pequena virtude da pontualidade cale o nosso coração e nos ajude a nos esforçarmos para fazer valer este tempo que é precioso, que Deus nos deu, para não usar de qualquer jeito e para amarmos o outro também com a nossa presteza, com a nossa exatidão, para que a gente possa realmente subir um pouco mais essa montanha, tá bom? Espero que mais uma semana a gente consiga viver essa virtude da pontualidade, se esforçar para isso, mas também em conjunto com todas as outras que nós já vimos até aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo e uma ótima semana.